Oi gente, tudo bem com vocês? A Carolina completou 6 meses essa semana e ela apresentou alguns sinais de prontidão para começar a comer ali a introdução alimentar, no caso, né? Começar a fazer a introdução alimentar. Lembrando que até os 2 anos, né? De 1 a 2 anos, o principal alimento do bebê é o leite materno ou a fórmula. Então, a gente não deve criar muita expectativa quando o bebê completa 6 meses. Tem mães que dão lá por volta do 4º mês, porque necessitam voltar a trabalhar, outras já introduzem no 5º mês, depende da cultura familiar, né? Depende da decisão da mãe, que sempre deve ser respeitada, e da intuição dela, né? Se ela vê se o bebê tá pronto para comer, se ela necessita que o bebê comece a comer porque vai voltar a trabalhar. Mas é sempre bom a gente lembrar que o principal alimento até 1 ou 2 anos é o leite materno ou a fórmula, e que o bebê apresenta alguns sinais de prontidão para a introdução alimentar. Embora a gente possa aí né, tendo um poder maior por sermos a cuidadora principal ou o pai, seja quem for o cuidador principal, ele sempre vai seguir a sua cultura, a sua intuição, o seu modo de pensar, que sempre deve ser respeitado, porque cada família sabe a sua realidade, independente de qualquer artigo científico, qualquer coisa que eu traga aqui, a sua realidade é que fala a verdade na sua casa. E o bebê precisa, ele precisa estar sentado, né? Ele precisa sentar com o mínimo de apoio, então se ele consegue se equilibrar com o mínimo de apoio, esse já é um sinal de que ele possa receber a comida. Ele precisa ter perdido o reflexo de protrusão de língua, que é aquele reflexo que ajuda o bebê, é um reflexo natural do nosso organismo. Quando a gente é bebê, a gente tem um reflexo para que nada sólido entre, apenas o leite materno ou a fórmula, apenas o líquido de ouro, né, que a gente chama, ele entre, e nada de sólido entre para que a gente se engasgue. Então esses são 2 sinais. O outro é o interesse pela comida. A criança, além de sentar, além de perder esse reflexo, ela começa a se interessar pela comida, o que é muito confundido com a fase oral, porque por volta do 6º mês mesmo, o bebê ainda está naquela fase oral, de colocar tudo na boca, ou seja, ele conhece o mundo através da boca. Então muita gente pensa que o bebê está demonstrando interesse pela comida, quando na verdade ele só está na fase oral de colocar tudo que ele vê na boca. O interesse pela comida é um pouco diferente. Então a gente tem que colocar o bebê perto da gente para comer, né? Ou seja, você tá comendo, ele não tem 6 meses ainda, mas já senta. Começa a deixar o bebê próximo de você enquanto você tá comendo para ver se ele tem interesse pela comida, por colocar a comida na boca, por ingerir essa comida. Então esses são alguns sinais de prontidão para a introdução alimentar. Temos aqui uma participante especial. Na fase oral é muito comum também que o bebê chupe o dedo. Isso cessa sozinho, faz parte da fase oral. Existem várias formas, né, de introdução alimentar. Ó, o que eu tava falando do dedinho, tá vendo? Faz parte da fase oral do bebê. Existem várias formas de introdução alimentar e hoje eu vou falar de 2, tá? Porque uma corresponde à minha escolha para Carolina e a outra é uma mais conhecida. Existe a forma tradicional, que é quando a gente amassa a comida, e a gente precisa falar muito sobre isso, de amassar a comida, não liquidar a comida. Tem gente que tritura a comida no liquidificador. Alguns métodos liquidificam a comida, deixam a comida em formato de líquido, em forma líquida. E por que não pode fazer isso? Porque lá na frente a criança pode apresentar uma seletividade alimentar. Ela não vai ter aquele contato com a textura real do alimento, e ela pode acabar sendo mais seletiva, às vezes monocromática no prato. Então ela vai recusar mais alimentos ali que ela precisa consumir, todos os grupos, né? Ela precisa consumir todos os grupos, a leguminosa, o carboidrato, a proteína. Então ela precisa consumir todos os grupos. E quando tem uma seletividade alimentar ou ela é monocromática no prato, ela vai recusar alguns grupos alimentares que são essenciais para a saúde e nutrição da bebê. Por isso que a gente não liquidifica, a gente não torna a comida do bebê líquida. Mas tem alguns métodos que são os métodos onde amassa a comida do bebê. Então, por exemplo, vai fazer um arroz e feijão, tira a casca do feijão e amassa com garfo. É um método tradicional, conhecido como papinha. Esse é um método tradicional, né? Muita gente faz, amassa a comida, deixa ela mais cremosa e pastosa possível,
para a criança ingerir por conta de segurança, né, medo de engasgo, enfim. Se você optar por esse método tradicional, que você não liquidifique essa comida, que você não coloque ela no liquidificador, assim só amasse, porque aí prejudica menos. Outro método de introdução alimentar é um método chamado Baby-led Weaning, muito conhecido pela sigla dele, que é o BLW. Eu falei dele aqui há 5 anos atrás na introdução alimentar do Carlinhos, né, Carolina? 5 anos atrás eu estava aqui contando da introdução alimentar do seu irmão. Eu fiz o BLW com o Carlinhos. Esse método ele chama Baby-led Weaning, que é desmame guiado pelo bebê, a tradução. Isso quer dizer que o principal alimento é o leite materno ou a fórmula. Logo, a gente não pode criar muitas expectativas, ou seja, apresentar os grupos alimentares para o bebê e achar que eles estarão prontos para comer e aí vão comer e vai ganhar 1 quilo na semana, né? Vai ser o bebê comilão. Não, o Baby-led Weaning, ele é um método que você apresenta a comida, os alimentos de forma natural, né? A fruta, o brócolis, na sua textura natural, para que o bebê vá se interessando naturalmente. Você só apresenta e o bebê pega sozinho. Você quer ver aqui, Carolina? Quer mamar? Então, no BLW, você apresenta o alimento de forma natural, sem criar a expectativa de que o bebê vá comer realmente, efetivamente, aquele alimento. Então, você coloca o bebê no cadeirão, ou na cadeira, que é acoplada na cadeira do adulto, que é o caso da cadeirinha que eu tenho aqui em casa. E esse alimento, ele fica ali, na bandeja para o bebê, ou no pratinho. E o bebê pega sozinho, põe na boca e come sozinho o tanto que ele necessita, o tanto que ele acha que ele deve comer. Então, não é um método que a gente deve criar muita expectativa de quantos gramas o bebê vai comer. O primeiro mês de introdução alimentar, ele é um mês que tem que fluir com naturalidade, onde o bebê vai ser amamentado em livre demanda ou consumir fórmula em livre demanda. E essa livre demanda do leite vai ser a principal fonte de nutrientes dele. E aí ele vai conhecendo de forma natural e sem pressão os grupos, né, as frutas, os carboidratos. Eu confesso que quando ela tinha uns quase 5 meses eu dei uma banana para ela experimentar, então eu não esperei assim o 6º mês, nem todos os sinais, porque eu fiquei curiosa assim de como seria a reação dela. E ali eu vi que ela não estava pronta para essa introdução de forma efetiva, né, Carolina? E aí, o que eu fiz? Esperei dar o 6º mês para dar de novo a banana ou introduzindo outras frutas e eu percebi que ela ainda não perdeu o reflexo de protrusão de língua. Ela ainda espelha, assim, ela tira a comida da boca conforme ela vai colocando, como se fosse um mamar mesmo. Ela pensa que ela precisa cuspir. Ela mama a comida e ela precisa cuspir, então ela não perdeu esse sinal. Mas eu tô apresentando de forma tranquila, eu deixo ela pegar a comida e ela vai comendo aos poucos. Já experimentei também dar na boquinha dela, daí não é BLW, né? Se deixar a criança guiar, já dei na boquinha dela com a colherzinha, ela mastigou o arroz e o feijão. Então, ela tá começando a mastigar. Quando o Carlinhos começou a comer, eu comecei a fazer o método com ele, ele já tinha 4 dentes. Ele tinha dentes... Oh, meu amor, pode pegar, toma. Ela quer pegar o pingente de dente materno. O Carlinhos, quando tinha 6 meses, já tinha 4 dentes e foi muito mais rápido assim a introdução alimentar dele, porque ele já tinha perdido o reflexo de protrusão, já sentava desde o 4º mês e já tinha 4 dentes. Então ele já tinha o reflexo de mastigação e aí eu fiz o BLW com ele muito tranquilamente. O da Carolina vai ser um pouco mais lento, e não existe lento nem rápido, existe o tempo da criança, né? Existe a forma singular em que ela se desenvolve. A da Carolina leva mais tempo para desenvolver, por enquanto ela tem mais interesse mesmo no líquido de ouro, que é o leite materno, ou a fórmula, se a mãe precisar oferecer, né, meu amor? E essa é a nossa escolha da introdução alimentar. E semana que vem eu vou postar um vlog, Introdução Alimentar, parte 1 da Carolina. Nossa escolha foi? Fala o que foi. Qual foi a escolha do nosso método?
Então é isso, essas são algumas formas de introdução alimentar, né? Tem a tradicional, a papinha amassada, a comida amassada que se torna papinha no caso, e o método BLW, que foi a minha escolha para Carolina. A nossa escolha, né, filha? Minha e do papai para Carolina. E o dedinho dela, ela acha mais interessante, o dedo e o peito, né, filha? O dedinho e o peito da mamãe, você gosta mais? Aos poucos ela vai comendo no tempo dela. Escreva aqui nos comentários qual foi a sua escolha de introdução alimentar para o seu bebê e qual dos métodos você gosta mais, se você experimentou os dois. E a sua dúvida sobre BLW, porque eu posso vir mostrar para vocês, né? Falar sobre engasgo, como oferecer, por que oferecer, como, quando, ideias de cardápio. Escreva aqui nos comentários que eu vou produzir bastante conteúdo para vocês. Agradeço pela sua companhia. Eu agradeço pela sua companhia, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau. Fala tchau.